Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo escreveu João. Estamos lendo o capítulo 12 e hoje o texto a ser lido é do versículo 20 ao 36. Vou fazer só menção aqui de um primeiro versículo e depois você pode fazer essa leitura com a sua Bíblia na sua casa com o tempo. Quero chamar a atenção para um ponto. Aqui tem várias coisas, que Jesus disse, que foram relatadas nesse texto. E eu quero fazer o destaque para o versículo 20, quando diz assim: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Versículo 22. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. O que acontece? Jesus está no final do seu ministério. Esses momentos aqui antecedem já a sua morte, a sua crucificação, e é véspera de Páscoa. As pessoas estão chegando a Jerusalém para celebrar, comemorar a Páscoa. E vem também, aqui, segundo o relato, gregos, não judeus, para comemorar a Páscoa. O que temos que lembrar é que Jesus, a princípio, veio para os judeus. No início de João, a gente vê, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus veio, a princípio, para os judeus, e os judeus, alguns judeus, grande parte deles, rejeitaram Jesus, não reconhecendo quem ele era, que ele era o Messias, o enviado de Deus a esse povo. Mas outros povos começaram a olhar tudo que Jesus estava fazendo, os seus sinais, seus milagres, as maravilhas, o ensino, como ele ensinava, era algo muito diferente do que eles tinham vindo até então, do que os religiosos faziam. E principalmente o milagre da ressurreição de Lázaro, que era algo muito extraordinário, superava qualquer coisa que até então pudesse ter acontecido. Então, alguns gregos, povos não judeus, começam a crer em Jesus. E alguns desses vêm para essa festa da Páscoa, procuram Filipe e dizem que querem ver Jesus. O ponto da nossa devocional aqui é ver Jesus. Quero chamar a atenção para esse ponto, porque querer ver Jesus, eu acredito que todos querem. Jesus ainda hoje é uma pessoa desejável de ser vista e ser conhecida. Mas qual a forma, como queremos ver Jesus? Nós, muitas das vezes, desenhamos de uma forma imaginária, mental, quem é Jesus? Fazemos uma fotografia de Jesus, fazemos um desenho de Jesus, e muitas das vezes esse pensamento, essa fotografia, esse desenho de Jesus não corresponde a quem ele era de fato. Então, muitos episódios narrados na palavra de Deus mostram formas erradas de pessoas verem Jesus, de como elas viam Jesus. Podemos lembrar aqui daquela multidão que foi alimentada durante aquele milagre, onde Jesus estava ensinando a palavra durante algum tempo, e houve uma grande multiplicação dos pães e peixes. No dia seguinte, muitas pessoas vieram ver Jesus, e quando Jesus começou a discursar uma palavra dura, uma pregação difícil de ser ouvida, porque confrontava eles na forma como eles estavam olhando para ele, as pessoas foram saindo uma a uma, ao ponto de no final restarem somente seus discípulos, e Jesus perguntar a ele: vocês não querem ir também? Pedro antecipa-se, aos outros e responde:
Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, aquela multidão estava vendo Jesus como um padeiro, como alguém que pudesse multiplicar a provisão, o pão, o peixe, os alimentos para dar a ele. Muitos iam até Jesus com a visão de que Jesus era apenas alguém que curava os enfermos. Eles olhavam Jesus como um médico, como um curandeiro, como um fazedor de milagres que tirava a doença das pessoas. Outros iam a Jesus para ouvir, só para ouvir, porque a forma como ele ensinava era uma forma diferente e eles queriam ver Jesus porque eles só viam isso. Mas será que Jesus é só isso? Então, como você tem visto Jesus? Como eu tenho visto Jesus? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, porque dentro daquela multidão que estava ali em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitas pessoas queriam ver Jesus e por motivações diferentes. A gente, voltando aqui aos estudos anteriores, nós vemos que os religiosos também queriam ver Jesus, mas a motivação que os levava a querer ver Jesus era outra. Eles queriam prender Jesus, eles queriam cessar o ministério de Jesus, eles queriam calar Jesus. Esse era o desejo dele. Então, qual seria a forma correta de ver Jesus? Qual seria a motivação que agrade a Deus na procura, na busca por Jesus? A gente pode pensar no resumo que próprio Jesus fez sobre a lei, sobre os profetas, sobre o que devemos fazer enquanto pessoas. Ele disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Foi o que Jesus disse, ensinando aos seus discípulos. Resumiu toda a lei de Moisés, resumiu todas as profecias, resumiu todos os escritos que haviam na época em 2 mandamentos principais. Então, ver Jesus consiste, na motivação correta de ver Jesus consiste no desejo ardente de amar a Ele, de ter um relacionamento com Ele, de experimentar tudo que Ele pode ser no relacionamento conosco. Jesus é muito mais do que um pão. Jesus é muito mais do que uma cura. Jesus é muito mais do que um milagre que você possa estar pedindo e orando a Ele. Nesse contexto, do 20 ao 36 do capítulo 12, Jesus fala alegoricamente sobre 2 coisas. Ele diz que ele faz a comparação sobre a sua morte a um grão de trigo. Ele diz: se um grão de trigo não morrer, não pode haver uma planta. O trigo precisa morrer para que haja muito mais trigo. Ele falando dessa multiplicação, sobre a sua morte, o que a sua morte geraria para a humanidade. Nós somos frutos da morte de Jesus. Nós somos frutos desse trigo que caiu na terra, que morreu e que nasceu para dar muitos frutos. Nós somos trigos, frutos do trigo que morreu naquele tempo, naquela cruz, naquele lugar. E Jesus também usa o comparativo que ele é luz. Ele já falava isso lá no início do relato do escrito de João, que ele era a luz do mundo. Então, ele diz: aquele que está na luz não anda em trevas, porque luz ilumina todos os caminhos. Se queremos ver Jesus, precisamos desejar andar na luz, porque não tem como ver Jesus com um desejo de ainda andar em trevas, de ainda andar na escuridão, de fazer coisas ocultas, escondidas, onde Jesus não está. Porque onde a luz está,
ele revela todas as coisas, ele traz à tona. E era o que os judeus que não criam em Cristo, como eles foram citados. Jesus disse, eles rejeitaram a luz, eles não querem a luz porque as suas obras são más, e as obras más precisam ficar escondidas nas trevas. Ninguém que faz algo errado faz à vista de todo mundo. Ele procurará sempre fazer escondido. Então, questione-se. Faça essa pergunta a você. Qual a sua motivação em querer ver Jesus? Os gregos queriam ver Jesus. Eles desejavam, muitas pessoas desejavam. Ainda hoje, muitas pessoas desejam ver esse Jesus, ter essa experiência com Jesus. Mas será que as motivações dos seus corações são corretas? Será que as motivações dos nossos corações, elas agradam a Jesus? Certamente, se eu e você formos procurados por alguém, e quando a gente descobrir o desejo dessa pessoa, que era um desejo simplesmente de se aproveitar do que nós temos, nós ficaríamos ofendidos, sim ou não? Jesus, ainda que as pessoas o buscassem pelas motivações erradas, Jesus ainda continuou amando essa humanidade. Desejo para você um dia abençoado e peço a você, medite nisso. Questione-se. Por que você quer ver Jesus? Por quê? Qual a motivação do seu coração? Se for como aquela multidão, porque Jesus multiplica o pão, certamente você não verá Jesus na sua plenitude. Você verá parte de Jesus que era o que muitas pessoas viam. Fica na paz. Se Deus permitir, amanhã nos vemos novamente. Desejo a você que as motivações do seu coração em ver Jesus sejam as mais justas e honestas possíveis. Deus abençoe sua vida.